Então, boa tarde, vamos continuar nossas revisões. Hoje a gente vai fazer sobre a unidade 2. Começa lá na página 24, a unidade que trata sobre a questão demográfica da América e da África, né? As populações da América e da África. Então a unidade ela já abre com esse mapa bem interessante, né? Envolvendo questões de demografia na América e na África, que são as línguas dominantes, as línguas oficiais dos países americanos e africanos. Então a gente consegue observar que existe uma relação histórica e demográfica existe uma relação histórica e demográfica entre a América e a África, principalmente devido a quê? Ao colonialismo europeu. É por isso que a gente estuda América e África juntas no 8º ano, porque elas têm toda uma relação histórica. É só observar o que? As línguas oficiais. Então, ó, o inglês, língua oficial nos Estados Unidos e no Canadá. Também é língua oficial em vários países africanos. O francês, língua oficial no Canadá, Guiana Francesa, vários países africanos também, né? As duas principais línguas oficiais estrangeiras na África são o inglês e o francês. O inglês também é oficial ali nos países, Jamaica, país ali da América Central. Espanhol, né? Um predomínio muito forte do espanhol aqui na América Latina. Português, né? No Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Então, primeira coisa a gente consegue notar essa forte presença do colonialismo europeu. Mas é importante ressaltar também que existem países que mantêm línguas nativas como línguas oficiais. Um exemplo aqui, ó, o Paraguai. O Guarani é a segunda língua oficial do Paraguai, junto com o espanhol. Ou mesmo o Quechua, que é a língua dos Incas, né, língua oficial lá no Peru. A gente tem aqui, ó, diversidade linguística e línguas ameaçadas. Então a gente tem uma grande diversidade linguística, principalmente na África. A gente tem aqui o gradiente de diversidade, mais quente a cor é maior diversidade, mais para o clarinho, para o amarelo clarinho, menor é a diversidade. Então a gente consegue perceber que a nossa maior diversidade, a grande diversidade, está no continente africano. Já no continente americano, essa diversidade ela se perde um pouco. Por quê? Devido a vários fatores, principalmente históricos. A colonização da América se deu antes e também o povo nativo americano foi dizimado. Veja o Brasil, apesar de ter muitas populações indígenas, muitas nações indígenas, a nossa diversidade linguística é bem pequena. E as poucas nações indígenas que tem estão sendo dizimadas, né? Então a gente está perdendo a nossa diversidade. Aqui as bolinhas são o risco de extinção que as línguas possuem. Veja como aqui no contexto de América a gente tem muitas nações indígenas que estão com risco de sumirem suas línguas. Na África a gente tem algumas regiões, né? Principalmente ali na região da Nigéria. Mas claramente observando os mapas a gente consegue ter uma diversidade linguística muito maior na África. Canadá e Estados Unidos possuem uma certa diversidade, não tanto pela questão indígena, mas também pela questão dos imigrantes. A imigração lá é muito forte. Aqui a gente tem alguns exemplos, então, tanto da diversidade linguística, quanto da diversidade populacional. Então, a Maputo, capital de Moçambique, em mercados urbanos de Moçambique, como este na capital do país, é comum ouvir pessoas falando diversos idiomas nativos, além do português, que é a língua oficial. Maputo um dos lugares, Maputo, não só Maputo, mas o próprio Moçambique, é um dos lugares mais diversos, tanto etnicamente quanto linguisticamente, no mundo inteiro. A Ilha do Sol, na Bolívia, no povoado rural boliviano, da foto é possível ouvir diálogos em Quechua e Aymara entre os habitantes nativos. Aqui, ó, o Chichicastenango, na Guatemala, povoado, uma das populações mais tradicionais do país, conserva ainda hoje o antigo idioma maia, entre outros idiomas. Então, o povo na Guatemala
que fala a língua dos maias ainda hoje, sendo que os maias foram extintos muito antes da chegada do europeu. E Cotococha, no Equador, né, nessa comunidade da Amazônia equatoriana, vários idiomas nativos são falados pela população indígena. Aqui no contexto de América do Sul, a gente tem muito forte isso, a diversidade linguística sendo preservada por essas populações nativas, essas populações indígenas que ainda resistem, que ainda são preservadas. Outra questão muito importante é a influência, né, do europeu, né, isso a gente viu, das línguas oficiais aqui de América e África, boa parte são línguas europeias, né, mas o fluxo que esses europeus fizeram lá no mundo inteiro. Então, por exemplo, entre aqui, ó, o século XVI e o século XX, a América do Norte recebeu 32 milhões de europeus, né, a América do Sul recebeu, América do Sul ali e Caribe, né, a América Central receberam mais ou menos 7 milhões de europeus. Aqui, a África, né, enviou 12 milhões de africanos, o Brasil é o país que mais recebeu africanos, e isso está evidente na nossa questão racial, étnica, social, cultural, a língua, né, o português falado aqui é muito diferente do português do resto do mundo, devido ao tempo de colonização e à influência africana, na nossa cultura, no dia a dia, né, e essa influência africana, ela hoje se espalha pelo mundo. Mais para frente a gente vai ver isso. Então esses fluxos entre Europa, América, África e América, né, Europa e África, né, entre outras regiões do mundo, mas principalmente para o nosso contexto, né, África e América, é muito importante ver essa mistura, né, essa questão da migração, da mistura de etnias, culturas e povos. E aí, vamos tentar entender a questão do colonialismo, porque ele foi diferente na América e na África. Na América, ele ocorreu muito antes. Ele ocorreu aqui, ó, entre o século XV e o século XIX. Então, aí já tem o primeiro fator, que demonstra, por exemplo, as diferenças econômicas entre a América e a África. De uma certa forma, os países americanos tiveram muito mais tempo para recuperar suas economias dos estragos feitos no período colonial. Então a África, o auge ali do período de colonização foi da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Então a África ainda está se recuperando do seu período colonial. É muito recente historicamente. Consequências demográficas visíveis, extinção de muitas comunidades nativas, chegada de estrangeiros, miscigenação desses com a população local com os demais estrangeiros. Essa é outra questão bem interessante. Aqui na América, devido a esse período mais extenso de colonização e a vinda de muitos africanos, muitos europeus, criou-se uma população muito única na América, muito misturada, muito miscigenada. Já na África foi diferente o processo colonial, não teve tanta mistura, tanta miscigenação. A maior parte da população ainda é negra. Talvez ali a África do Sul seja o exemplo mais diferenciado, onde a gente tem parte da população sendo descendentes de ingleses e holandeses, mas de um modo geral não teve tanta mistura. Antes do século XIX, enquanto na América chegavam africanos e europeus, na África ocorria uma grande subtração da população produtiva. A partir do século XIX, divisões étnicas são acentuadas por privilégios concedidos pelas administrações das colônias, alguns grupos por fronteiras coloniais que depois se tornaram nacionais. Isso é muito importante. Quando o europeu saiu da África, tirou seu time de campo, parou de colonizar, de explorar, de extrair recursos, ele acabou colocando nações inimigas dentro de um mesmo território, que gerou inúmeros problemas para a África, conflitos tribais, conflitos étnicos, até hoje. Economia internacional. Então, o período de colonização da América, o forte, o auge, foi durante o mercantilismo. A África não. A África ela foi colonizada ali já durante o capitalismo industrial, depois o capitalismo financeiro. Então a África sofreu muito com a extração extrema de recursos. As principais potências que colonizaram a África foi
Inglaterra e França. Aqui, ó, derrocada do sistema na América nas primeiras décadas do século XIX, né, antecede ali sua ascensão na África. Então, ali no início do século XIX, quando os países começaram a se tornar independentes, a gente tem a mudança então do colonialismo para onde? Para a África. Né? Em razão dessas diferenças, muitas vezes o colonialismo na África é denominado de neocolonialismo. E aí a gente tem o processo de descolonização. Então a gente consegue ver aqui, ó, país, né, Brasil colonizado por Portugal, né, ali no início do século XIX, né, 1822, a gente tem aqui, ó, toda a América Espanhola mais ou menos nessa época, no início do século XIX. Talvez a grande diferencial da América seja os Estados Unidos, né, que se tornaram independentes muito antes, ainda no século XVIII. Já a África não. A gente tem uma outra dinâmica, né, tudo a partir da década de 50 até a década de 70, né, tendo países sendo colônias até poucas décadas atrás. O grande diferencial aqui é quem? A Etiópia, que nunca foi colonizada. Sofreu 2 invasões da Itália, a Itália perdeu as 2 guerras, e a Etiópia se manteve sem colonizar até hoje. E aqui é a Libéria, né, um país criado pelos Estados Unidos para enviar escravos libertos após o fim da escravidão lá nos Estados Unidos. Mas o único país que nunca foi colônia foi a Etiópia. Essa é uma outra questão muito importante, as conexões étnicas e culturais. E aqui é um exemplo, né, a capoeira, a arte marcial brasileira de herança e origem africana. Então, nós influenciamos a África, que é a América como um todo, influencia principalmente a indústria cultural norte-americana. A indústria cultural brasileira tem uma grande influência nos países que falam português na África, mas o caminho inverso é muito mais visível. A África influenciou muito mais a gente na culinária, na música, né, nos costumes, né, a própria música de origem afrodescendente, o hip hop, o rap, né, toda a cultura afro que envolve e influencia todo o continente americano. Então, a América influencia sim a África, mas num contexto histórico de herança cultural, de herança étnica, a influência da África aqui para o continente americano é muito maior, muito maior. E hoje a gente tem daí essa influência se espalhando para o mundo inteiro. Né? Então, a cultura africana influenciou a cultura urbana ali, norte-americana, do rap, e hoje você tem, né, grupos de K-pop coreano, né, o cara canta um rap ali no meio da música, então você tem essa influência que hoje se espalha para o mundo inteiro. Né? Às vezes nações, populações que nem têm proximidade de contexto ali com o processo aqui da América e da África, acabaram sofrendo essa influência cultural africana que se estende para o mundo inteiro. Né? Mesmo o rock, o blues, são, o country, né? Mas mais o rock, o blues e o jazz são estilos musicais que nasceram nos Estados Unidos, mas que têm uma raiz africana muito forte, que ganharam o mundo. E a gente já vai entrar agora nas principais características demográficas dos 2 continentes, né? Da América e da África. Vamos começar pela América. Então aqui nesse mapa nós temos 2 questões. Nós temos a regionalização e o índice de paz. Vamos falar primeiro da regionalização. Então aqui, ó, o roxinho é a América do Norte, exceto o México. Então é aquilo que a gente chama de América anglo-saxônica. Os Estados Unidos e o Canadá colonizados ali num contexto de Inglaterra, colônias de povoamento, países com extremo desenvolvimento econômico e social. Depois a gente tem América Central e México, que é uma outra forma de regionalizar. Tudo isso daqui a gente considera a América Latina, mas dá para regionalizar a América Latina. A gente tem a América Central e México, a própria América do Sul e o Caribe, que tem uma outra dinâmica, tem muitas regiões que são territórios europeus, ou mesmo dos Estados Unidos, o Caribe tem outra dinâmica. E aqui a gente tem o estado de paz, que é o índice de paz, o índice de
conflitos internos, violência urbana, conflitos com narcotráfico, conflitos de guerra civil mesmo. É muito interessante a gente analisar o estado de paz, por quê? Mesmo os Estados Unidos sendo o 10º IDH do mundo, sendo a primeira economia no valor do PIB, a maior economia do mundo, a segunda economia em valor comercial, de transações comerciais, sendo uma potência militar e econômica, os Estados Unidos possuem um índice de paz mediano. Está no mesmo patamar, por exemplo, do Brasil, ou do Peru, ou da Bolívia. Países pobres como Paraguai e Bolívia têm o mesmo índice de paz dos Estados Unidos. Por quê? Principalmente por causa da violência que a gente tem na porção oeste aqui do país, na fronteira com o México, na Califórnia, crime organizado, narcotráfico. Então, não necessariamente o PIB vai significar que é um país pacífico. Já países como Canadá, Argentina, Chile e Uruguai são países com um bom índice no estado de paz. E aqui algumas pirâmides etárias. A gente consegue analisar o desenvolvimento socioeconômico do país apenas observando a pirâmide etária. Então, por exemplo, essa pirâmide aqui do Canadá, vamos comparar com a da Bolívia. As duas são do mesmo ano, 2017. A do Canadá possui aqui a base estreita, quer dizer que não tem mais tanta criança nascendo. O que alarga mais? A população de 20 a 30 anos e a população de 50 a 60. A maior concentração de população no Canadá tem entre 50 e 60 anos. E os jovens não estão tendo mais tantos filhos. Por quê? Porque é um país com um custo de vida muito caro, um país desenvolvido. Quanto mais desenvolvido o país, aqui vai estreitando, e aqui vai alargando. Vai nascendo menos gente e a qualidade de vida vai aumentando, vai tendo mais idosos. A Bolívia já é um processo contrário. É um país que está em desenvolvimento social, um país com vários problemas, várias precariedades sociais. A Bolívia, então, ela tem muita criança, está nascendo muita gente ainda e não tem tanto idoso. A expectativa de vida não é tão alta, as pessoas morrem mais cedo. O Haiti é a mesma dinâmica, pior até. Muita criança nascendo e muito pouco idoso. Chega aqui na faixa dos 80 anos, já quase não existe idoso mais, porque a expectativa de vida lá é baixíssima. E o México é um país que está em transição. Não é uma pirâmide etária tão precária, mas não está desenvolvido igual ao Canadá. Você já tem um número menor de crianças nascendo e gradativamente vai aumentando o número de idosos. Então quer dizer que o Canadá é o melhor cenário? De certa forma, é um cenário muito bom, indica a qualidade de vida. Mas esse cenário aqui também terá problemas no futuro. Por quê? Você não vai ter tanta criança, você vai ter muito idoso, você vai ter problemas previdenciários, não vai ter jovem o suficiente para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. E você vai depender massivamente do quê? Da mão de obra imigrante, para repor a força de trabalho desse país, que é o que já acontece no Canadá. E aqui a gente vai entrar em características demográficas da África. Então, ele começa explicando as características demográficas da África num contexto bem interessante, que é o crescimento vegetativo. Então, a gente observa que o mundo inteiro está tendo aqui o seu crescimento vegetativo, aumentando e vai caindo aqui. O mundo inteiro já estabilizou o seu crescimento vegetativo mais ou menos em 2030. A Ásia vai continuar crescendo bastante até 2030, depois vai dar uma retraída, mas olha quem que vai passar o mundo inteiro? A África. Então aqui a África vai chegar no patamar ali, se continuar com os dados atuais, de 4 bilhões e meio de habitantes até 2100. Então, devido às baixas condições de vida, questões sociais, falta de planejamento familiar, enfim, vários motivos sociais, a África vai começar a passar o mundo inteiro em bilhões de habitantes. Então, enquanto todo o resto dos outros continentes vão ter menos de 1 bilhão de habitantes, a Ásia vai estabilizar em 4,5, a África vai alcançar a Ásia. Se continuar
né, no cálculo atual, né, a gente vai ter aí 80% da população do mundo dentro da África e da Ásia. Continuando, e o IDH? Né, por mais que a África tenha o seu crescimento populacional muito grande, o crescimento da qualidade de vida não tem acompanhado. De um modo geral, o mundo inteiro tem aumentado a qualidade de vida, né, principalmente a partir aqui de 1995. De um modo geral, o mundo inteiro. Mas vejo que o crescimento do IDH, né, do IDH da qualidade de vida na África, ele é menor que todas as outras regiões do mundo. Aqui, ó, ele se compara um pouco à Ásia Meridional, a região da Índia ali, mas nem chega perto. Né? Regiões como os países árabes, Europa, Ásia, América Latina, tem um IDH médio para alto. Né? O sul ali da Ásia, a região da Índia, tem um IDH médio quase baixo, mas a África abaixo do médio. Né? O IDH baixo quase miserável em muitos países. Então, por mais que a população tenha crescido, tenha se urbanizado, vários países da África tenham se desenvolvido economicamente, a gente tem ainda um baixo índice de desenvolvimento humano. Né? Como é que a gente mede o IDH mesmo? Com acesso à renda, né, à saúde e à educação. Então tem muito que melhorar se investir no continente africano. E muito disso sim é reflexo lá do colonialismo. A gente viu que o colonialismo na África terminou mais tarde. Então o continente ainda sofre, né, as consequências disso, e isso está refletido aqui no IDH. Aqui também é outra forma de regionalizar a África. Então os países do norte da África, lembrar que são aqueles países árabes que são uma extensão do Oriente Médio, que possuem outra dinâmica. Todo o resto da África, a África subsaariana, possui outra dinâmica. São países de maioria ali, etnia negra, tem outra questão, outra dinâmica sociocultural. A África Central, ele considera essa região aqui, que pega lá desde o Chad até Angola. A África Meridional, sul da África, que tem da África subsaariana, é a região que tem os melhores índices sociais e econômicos. Até o estado de paz aqui é melhor que o resto da África. A África Ocidental e a África Oriental. Então a gente tem bons índices de estado de paz e de desenvolvimento humano, principalmente próximo à região da África do Sul. A Nigéria, apesar de ser uma potência econômica, o estado de paz é muito baixo. Assim como o Egito também, outra potência econômica da África, o estado de paz é muito baixo. E aqui são por motivos diferentes. Né? Nos países árabes, o estado de paz está baixo em alguns países, porque eles ainda estão sofrendo as consequências lá da Primavera Árabe, das questões envolvendo, né, a queda de governos ditatoriais que perduraram aqui por décadas. Enquanto na África subsaariana a gente tem a atuação de grupos terroristas, né, baixo desenvolvimento humano devido ao período colonial que perdurou até pouco tempo atrás. E aqui algumas pirâmides etárias da África, bem diferentes das da América. Né? Então a gente consegue perceber aqui, ó, a Angola. Né? A Angola é um exemplo, né, de pirâmide etária, onde você tem muita criança e a expectativa de vida baixíssima. De 40 anos para cima você quase não tem gente. É um país muito pobre, com expectativa de vida muito baixa. Etiópia, a mesma dinâmica. Costa do Marfim também. Né? A Botsuana que vai se diferenciar, que já está lá na região próxima à África do Sul, já tem um desenvolvimento maior social, a expectativa de vida melhora um pouco, apesar de ainda não ter tantos idosos, e já tem uma população jovem adulta maior. E a Tunísia, um país árabe, é uma outra dinâmica já, parecido com a pirâmide etária de um país desenvolvido. A maior parte da população é adulta, expectativa de vida maior, você tem um número maior de idosos, mas aqui, ó, teve uma explosão do nascimento de crianças na última década aí, ó, deu uma aumentada na população de crianças. E é isso, gente. Por hoje acabou a nossa revisão. Fiquem atentos ao formulário que vai sair sobre essa aula. O formulário vai valer nota para eu fechar a nota de vocês, beleza? Obrigado e até a próxima.